Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Está feio demais, né? Esse futebolzinho do Palmeiras, hein? Jogo difícil de assistir. Futebol que só é cada vez pior que até o desafio ao Galo. Mas fiquem tranquilos que a tendência disso piorar cada vez mais, e esse péssimo resultado nesses últimos jogos é o reflexo de um elenco frouxo, que só está assim por causa de uma diretoria omissa que só pensa em arrecadação e de uma comissão técnica que está cada vez mais acomodada em suas convicções. Devem estar aguardando o Verdão pagar a multa altíssima deles para dispensar talvez e de vez, principalmente de uma torcida que prefere bater palmas ou vaiar o gol norte para mostrar gratidão aos heróis do passado e novamente esse gol perdido pelo boludo argentino, ele que não sabe mesmo finalizar, o tal do Flaco Lopes. E isso era de se esperar e seria até uma grata surpresa se ele fizesse. Mais uma vez o cara mostrou que não tem cacife mais para estar aqui no Palmeiras. E você, meu caro, tem de pedir para sair, pois você vai fazer companhia ao Borja no River Plate e leve junto também com você o Facundo Torres, outro jogador que não fede nem cheira e mais se parece com água de salsicha, não serve para absolutamente nada. E o pior é que foi a terceira contratação mais cara da nossa história e só falta agora o Paulinho nos decepcionar também para completar o trio. E o Vitor Roque infelizmente não tem um ponto positivo, pois parece que o ataque está pior do que antes, quando era o Ronielson e Breno Lopes goleadores do passado, porque antes pelo menos eles criavam chances de gols e o Ronielson ainda dava suas piruetas e bicicletas. E será que alguém aqui tem essa mesma impressão também? Em compensação, temos duas boas notícias sobre esse empate, e o primeiro se refere ao Felipe Anderson, que pela primeira vez desde que chegou ao Verdão acertou um passe de meio metro atuando como meia. E o segundo é o Bruno Fux, que surpreendeu todo mundo com aquele passe dele ontem, e só pela demonstração disso já dá para ser titular. E quem saiba as ligações diretas dele não sirvam para algo melhor, né? Eu peço por gentileza ainda que você, torcedor incomodado com esse time, expresse sua opinião dizendo aí no espaço dedicado a vocês nos comentários o que estão achando desse verdadeiro catadão em campo, pois se formos assim pro Super Mundial daqui 2 meses, será o maior vexame da nossa história, viu? E chega de palhaçada, pô! Palmeiras! No final das contas, o Andréas Pereira conseguiu aquilo que tanto queria, que foram as negociações com o Palmeiras no começo do ano e que influenciaram indiretamente em uma mudança de postura do Flamengo, que passou a ter vontade de contar novamente com o nosso ídolo da Libertadores de 2022. E resumindo tudo isso, o Palmeiras foi usado como isca para ajudar o Andréas a retornar para os cheirudos de Nhaca Brava. E segundo informações, o clube carioca vai fazer uma proposta ao volante agora e muito provavelmente vai pagar um valor abaixo do que o Fulham estava pedindo pra gente. E quero parabenizar aqui a diretoria e a todos os envolvidos que foram feitos de trouxas, mas no final das contas livraram o clube de pagar um absurdo para um jogador que não decide nada, só tem rótulo. E agora da próxima vez saibam conduzir melhor as negociações para evitar uma palhaçada dessas. E ao invés de se gabar nas entrevistas garantindo que vai chegar fulano ou ciclano, fechem a boquinha e esperem até o final do desenrolar das coisas. E nunca mais e de fato entrem em leilão, nem mesmo com a leilona, viu? Palmeiras! Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.